um gigante de 6 dedos. Mergulhando nas profundezas de textos antigos, tradições místicas e relatos sagrados, podemos reconstruir a fascinante e enigmática história do gigante de 6 dedos. Esta não é apenas uma nota de rodapé bíblica, mas um portal para um mundo antigo, repleto de guerreiros lendários, linhagens amaldiçoadas e o eco de uma era onde seres de estatura e poder extraordinários caminhavam sobre a terra. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva, para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Vamos para a história então. Para compreender a história do gigante de 6 dedos, precisamos primeiro viajar no tempo, a uma era antediluviana, antes do grande dilúvio. A Torá, no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 6, nos apresenta uma narrativa misteriosa e seminal. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes, Nefilim na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A tradição judaica, tanto no Talmude quanto em textos apócrifos como o livro de Enoque, expande enormemente essa passagem. Segundo Enoque, os filhos de Deus eram anjos caídos, liderados por Shemiasa, que desceram ao monte Hermon, e cativados pela beleza das mulheres mortais, uniram-se a elas. Desta união profana nasceu uma raça de seres híbridos, os Nefilim, gigantes de força e apetite descomunais, que corromperam a terra, ensinaram artes proibidas à humanidade e consumiram os recursos do mundo, levando a uma espiral de violência e caos que culminou no decreto divino do dilúvio para purificar a criação. Embora a maioria desses gigantes tenha perecido nas águas, a Bíblia sugere que sua linhagem, de alguma forma, sobreviveu. Após o dilúvio, quando os espiões israelitas foram enviados para explorar a terra de Canaã, eles retornaram aterrorizados, descrevendo os habitantes como homens de grande estatura e afirmando: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes Nefilim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13:33. Avançamos séculos na história. Os israelitas, liderados por Josué e posteriormente pelos reis, conquistaram grande parte de Canaã. No entanto, bolsões de resistência permaneceram, notavelmente nas cidades filisteias de Gate, Gaza e Asdod. Era em Gate que os remanescentes da antiga linhagem de gigantes, conhecidos como Refaim, ou descendentes de Rafa, haviam se entrincheirado. O mais famoso desses gigantes foi, sem dúvida, Golias de Gate, cuja estatura imponente e armadura de bronze aterrorizaram o exército de Israel até ser derrotado pelo jovem Davi com uma única pedra de sua funda. Mas Golias não era o último de sua estirpe. Ele tinha irmãos e parentes, guerreiros formidáveis que buscariam vingança pela sua morte. É neste contexto de guerra contínua entre Israel, sob o reinado de Davi, e os filisteus de Gate que a figura do nosso protagonista, o gigante de 6 dedos, emerge das páginas da história. As crônicas de guerra de Davi, registradas tanto em 2 Samuel 21 quanto em 1 Crônicas 20, detalham as façanhas de seus guerreiros de elite, os valentes de Davi. Esses relatos servem como um epílogo para a saga dos gigantes, descrevendo a erradicação sistemática dos últimos descendentes de Rafa em Gate. Após a morte de Golias, outras batalhas se seguiram. Isbi-Benob, um gigante cuja lança pesava 300 ciclos de bronze, quase matou Davi, mas foi morto por Abissai. Depois, Saf, ou Sipai, outro descendente de Rafa, foi morto por Sibecai. E Lami, irmão de Golias, foi morto por Elanã. É então que chegamos ao clímax, a uma batalha final em Gate. O texto de 1 Crônicas 26:7 narra vividamente: e tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé.
E também este nascera do gigante, Rafa, e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Aqui a história se cristaliza. Este guerreiro, cujo nome a história não registrou, era uma visão aterrorizante. Sua estatura era imponente, mas sua característica mais marcante era a polidactilia. 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. A tradição judaica oral e os comentários rabínicos, Midrash, veem essa característica física não como uma mera anomalia genética, mas como um sinal de sua natureza corrompida e sobre-humana, um marcador visível de sua descendência dos Nefilim. A Cabala, com seu foco no simbolismo numérico, poderia interpretar o número 24, 6 pai 6, laistis mais 6, como uma representação de um excesso carnal e poder terreno em desequilíbrio, uma antítese da perfeição e harmonia divina. Este gigante não era apenas um soldado, ele era um campeão, um provocador. Como Golias antes dele, ele injuriava a Israel, desafiando abertamente o exército e o Deus de Israel. Seu desafio, no entanto, não foi respondido pelo rei Davi, mas por seu sobrinho, Jonatas, filho de Simeia. Jonatas, impulsionado pela mesma fé e coragem que animaram seu primo Davi anos antes, avançou e matou o gigante. A morte deste último campeão de Gate foi mais do que apenas uma vitória militar. Foi o ato final na longa e sangrenta guerra contra a linhagem dos gigantes que havia aterrorizado Canaã por gerações. Representou o triunfo da fé e da ordem divina sobre o caos e a corrupção da antiga linhagem Nefilim. Com a queda do gigante de 6 dedos pelas mãos do sobrinho de Davi, o legado de Golias foi definitivamente encerrado, e a ameaça dos Refaim foi extinta da terra. A história do gigante de 6 dedos, embora breve nos textos, serve como um poderoso elo narrativo que conecta a era mítica dos Nefilim, antes do dilúvio, com as batalhas históricas da monarquia de Israel. Ele é um testamento de um mundo que se desvanecia, onde a fronteira entre o humano e o sobrenatural era tênue, e um símbolo duradouro de que mesmo os adversários mais monstruosos e intimidadores podem ser vencidos pela coragem nascida da fé. Seu legado anônimo é preservado para sempre nas crônicas, um gigante lembrado não por seu nome, mas por sua anomalia marcante e por sua derrota final.